Muito bom dia, sejam bem-vindos ao Encontro com Artes e hoje vamos receber o nosso querido Carlos Dias. O Carlos é um jovem de Rebordosa, nascido, criado e vive atualmente em Rebordosa, só que a vida dele já saiu, a vida profissional já saiu de Rebordosa, já andou por Vila Real, já andou pela Amadora e vamos tentar perceber o que é que um jovem andou a voar, porque é que este jovem andou a voar por aí, por outras terras, para chegar às nossas definições. As definições, ou definições, é o seu atual trabalho e vamos ver aqui como é que tudo isto se encaixa nas definições de vida do Carlos. Olá Carlos, bem-vindo. Olá, bom dia. Então nós temos aqui um jovem que se interessa pela escrita ainda na infância. Será que isto tem a ver com a influência familiar? Sim, claro, da minha mãe, principalmente porque ela é professora de Português e História em Fremundo, já há alguns anos, desde que me lembro que ela está em Fremundo, já a dar aulas de Português e História, e já desde novo já me tem dado vários livros, e acabei por ser um bocado autodidata a partir daí. Portanto, temos aqui a mãe, a Maria José, para quem nós mandamos um beijinho, que sendo ela pode ter tido aqui uma parte muito importante no teu crescimento, na parte da leitura e da escrita. O que é que ela te castigava a pôr a ler, Carlos? Tu lembras? Peço, peço desculpa, não percebi. Estava eu a perguntar-te, o que é que ela punha-te de castigo a ler ou para ti não era nenhum castigo? Não, não era nenhum castigo, eu pagava num livro e queria tentar ler nessa altura, e ela, pronto, ajudava, e depois quando comecei realmente a ler, ela começou-me a dar, eu comecei a ler, tudo o que ela me dava eu começava a ler. Já, Sim, sim, diz, desculpa. foi, do início, obviamente, os livros infantis, mas o que eu me lembro mais foi o menino Nicolau, que é de um ou dois autores franceses, que eu já não me lembro do nome, mas esse foi talvez os que mais marcou assim na infância, que é uma história do menino e da história dos seus amigos e todas as suas travessias, aventuras, o que eles faziam entre eles, era muito engraçado. E então, estás-me a dizer que são os livros infantis, mas no entretanto, há outro tipo de escrita que te tenha vindo a apaixonar? E de leitura? Não, eu fui desenvolvendo um bocado com base nos programas escolares também, e a partir daí de, na- fui pelo básico, do Ulisses para a Sofia de Melo Brainer, fui assim variando. Para a secundária foi Fernando Pessoa e um bocado de Saramago, embora ainda sinta que ainda tenho de desenvolver, porque é uma escrita mais complicada do que o padrão, ainda tenho de me habituar a ela. Não, mas foi uma coisa que se foi desenvolvendo naturalmente, não teve assim um um percurso fixo, um percurso pegando nos grandes autores e tudo. Fui lendo e até o momento que eu cheguei, até agora. Mas temos aqui o Carlos, que é licenciado em Ciências da Comunicação. Eu sei que tu, enquanto miúdo, eras então apaixonado por esta área das letras, no entanto vais para uma área que também tem a ver com as letras, mas que acaba por ter muito com o falar com os outros, o estar com os outros e algo que é muito exterior, não é? Tens muito que dar-te aos outros. Como é que tu chegas a este percurso? O porquê desta escolha da licenciatura? Eh, Na altura, realmente eu não sabia muito o que é que eu queria. Só sabia que o gosto pela escrita só começou mais na altura do meu sétimo ano. Assim, a leitura foi já desde o início, mas a escrita mesmo foi mais desde o meu sétimo ano, pá, aí 13, 14, não, 13 anos. Eh, e a partir daí, obviamente que eu, apesar de tudo, não sabia muito bem o que é que eu queria. Sabia do que gostava de escrever, gostava de ver, filmes e séries, e essas situações todas, mas não sabia realmente o que é que eu queria.
Por isso fiquei um bocado, durante a secundária, fiquei um bocado nessa dúvida. E no meio dessa dúvida eu vi que a ciência de comunicação abrange muitas das coisas que eu realmente desejo, que é a escrita, o jornalismo, o desenvolvimento da própria informação, a busca do conhecimento para trazer para um meio informativo, um conteúdo, ou, por exemplo, para contar histórias, como tem na comunicação a parte do marketing, tá? O poder de contar uma história, de cativar a pessoa a usufruir dessa mesma história para chegar mais próximo da pessoa que conta. Acho que é essa a força do marketing, que o marketing tem, pelo menos para mim. E por isso eu vi que isso podia ser uma vantagem para mim. E a partir daí, durante a licenciatura, vi que realmente o que eu realmente quero e gosto é o mundo do cinema, escrever para filmes, escrever para música e tudo o que seja baseado nas letras. E, pronto, basicamente a paixão pelas letras do sétimo ano complementou-se nessa altura da universidade. Estavas a dizer que gostas de cinema, de escrever para cinema e de escrever letras de música. Nesta parte temos aqui mais duas grandes paixões, não é? Que é o cinema e que é a música. E daí juntas aqui a tua terceira paixão, que é também a escrita e um complemento a estas duas. Pós-graduação em desenvolvimento de projeto de cinema, como é que temos aqui esta pós-graduação? Esta pós-graduação nasce aqui deste teu gosto pessoal pela parte cinematográfica? Sim, sim. Não, lá está. Foi quando eu peguei na licenciatura e eu vi como uma espécie de uma porta abrangente para a profissão, para o conhecimento da profissão, e o cinema vi como uma coisa mais direcionada para o que eu quero. Ou seja, o do abrangente foi diretamente para algo menos vago, mais certo para as minhas intenções em termos de carreira. Mas sim, o cinema, não, o cinema, o teatro, saber como se produz, como se realiza, e lá está, uma das categorias dessa pós-graduação era a narrativa, principalmente, e esse era o meu foco nessa pós-graduação, e a partir daí foi desenvolvendo um bocado a minha paixão, sim. E que trabalhos tens feito nesta área, Carlos, que possas partilhar connosco? No início. Infelizmente ainda não fiz muitos. Eu tenho guiões de curta-metragens feitos que estou a tentar ganhar financiamento com uma rapariga de Lisboa, que é uma produtora que gostou do curta-metragem que eu escrevi e quer desenvolvê-la. Quer desenvolvê-la para uma curta-metragem. Estamos neste momento em fase de pré-produção para ver se conseguimos angariar financiamento, falar com associações ligadas à área. E neste momento ainda está assim um bocado incerto, ainda está um bocado para sair do chão ainda. Mas tirando isso, não tenho várias curtas escritas também, ainda vou ter de desenvolvê-las depois para falar com outros produtores, outros que possam estar interessados. Se tiver alguém interessado, pode-me contactar, enviar algumas das minhas histórias. No teu trabalho, pode também entrar em contacto contigo, que será muito bem-vinda, não é? Sim, claro. E em termos de fazer parte de projetos cinematográficos, colaborei com um amigo meu na altura, que estava a fazer a pós-graduação, que é um homem brasileiro, Leandro Guterres, ele deve estar no Brasil, por isso provavelmente não vai ouvir isto. E o projeto envolvia basicamente estar a filmar durante um mês, dia e noite, num cemitério em Lisboa, no Cemitério da Ajuda. E desenvolvemos o guião dele e na sua tese, era basicamente a sua tese de mestrado na altura, e ficámos a filmar durante um mês nesse cemitério e a desenvolver o projeto dele. E peço desculpa, lembro-me agora. Uma mais. Peço desculpa. Essas filmagens? Hã?
Existem peripécias dessas filmagens? Sim, sim, até tem no YouTube, se não me engano. Eh, eh, o Curta ainda chegou a ganhar uns prémios, se não me engano, e foi nomeado para vários festivais internacionais. Eh, Chama-se Não é Permitido Sair com Flores. Não é permitido sair com. Não, exatamente, não é permitido sair com flores. Um filme de Leandro Guterres. Então, estavas-me a falar desse teu trabalho enquanto trabalho de pós-graduação com o teu colega, já falaste que tens algumas curtas escritas e uma outra que estará em cima da mesa para a sua concretização, e o teu futuro poderá passar também aqui pela esta área cinematográfica. Ao nível musical, Carlos, tens algumas letras escritas também? Sim, tenho umas originais, agora ainda tenho de as passar para a produção em si, mas já criadas, já na sua forma acústica, que eu desenvolvo todas elas na minha guitarra, já estão desenvolvidas na minha guitarra. Agora, para a produção, ainda tenho que procurar inserir os outros instrumentos, mas em termos de estrutura e de letra já está tudo direitinho, pelo menos na minha opinião. Quem vai ser o intérprete? Também o Carlos? Não sou muito virado para fazer parte da a arte em si. Pretendo mais ser a pessoa por trás, de escrever e compor e de criar a própria música. Não estou a dizer que não vai acontecer, mas não é uma das minhas pretensões. Mas Carlos, diz-me uma coisa, e também para nós nos situarmos, és um jovem, és muito jovem ainda e já tens aqui um percurso bastante interessante e já vai longo, não é? Tu estavas-me a dizer que compões, que escreves, qual é a tua ligação com a área da música? Desde quando é que isto começou? Vem da infância também? Infelizmente não começou assim tão cedo. Talvez um dos meus maiores arrependimentos, não ter começado a música mais cedo do que eu comecei, que eu só comecei na altura da secundária. Realmente aprender os instrumentos. A música já gostava antes, isso não era nenhum problema, mas em termos de começar a criar algo através das minhas próprias mãos, através dos instrumentos e através da poesia da própria letra musical, só foi mesmo a partir da secundária. Foi uma paixão que surgiu, acabou por surgir um bocado tarde, pelo menos na minha opinião. Mas nunca é tarde para nada. Sim, nunca é tarde para o que é, mas sinto que se conhecesse antes, acho que poderia ter uma vantagem e criar músicas com mais complexidade musical, porque eu sinto que ainda não sou assim tão profissional em termos de guitarra e de bateria e de baixo. Não tenho, e sinto que em certos aspectos não consigo dar aquela complexidade que eu quero às minhas músicas. Aquelas que eu tenho, eu adoro, sinto que estão muito boas, mas sinto que para aquelas que eu quero escrever, que eu ainda tenho algumas letras ainda, sem a músicas, sem a parte musical, sinto que precisava de aprender mais esses instrumentos, sobre a arte dos instrumentos, para conseguir dar algo que essas próprias letras mereciam. Pelo menos acaba por ser um bocado a minha opinião. Entretanto, temos aqui o nosso definições, o nosso livro de definições. De onde é que vêm estas definições, Carlos? De tantas indefinições que a vida nos vai pregando? Ou tudo na tua vida foi muito bem definido? Ou como é que se chega aqui? Onde é que te dá o clique que afinal aquele meu gosto desde a infância, que tive ali aquele despertar no 7º ano e por aí fora, agora eu vou escrever, agora eu também vou ser autor? O livro de definições acabou por surgir muito por acidente, muito Um bom porque sim, sim.
porque lá está, eu sempre tive a intenção de lançar um livro, mas tendo em conta que eu, como tenho muita ligação ao cinema, a minha intenção era sempre ir para a ficção, para o romance, para ir para os géneros que eu gosto e que tenho ideias e que quero desenvolvê-las. E ainda a desenvolver as histórias, e neste momento ainda estou a escrever um romance, pelo menos ainda está nesse processo. Esse seja um bocado por acidente, porque para a poesia eu não estava a direcionar muito para a poesia. Para mim, a poesia acabava por ser uma espécie de teste das palavras, de um malabarismo de palavras, de estar e de o que é que cabe, o que é que não cabe. E a minha intenção de lançar um livro de poesia seria mais no sentido de, meio na minha carreira, lá para o meio da minha carreira da escrita, lançar algo que testasse o próprio leitor. Agora, mas ela acabou de surgir no início, e como é que aconteceu? Surgiu um bocado de um prémio que eu não venci, já agora, não venci o prémio, mas era um prémio José Luís Peixoto, que é um autor que eu também gosto muito, e eu lancei vários poemas e a única relação que ela tinha era basicamente as definições, ou o que é que essas temáticas significavam para mim, e mesmo não vencendo, senti que era muito a forma como a poesia e as letras e tudo saiu tão natural. Eu vi que aquela vertente que ela tinha, tanto biográfica, tanto ideológica, metafísico, tão metafísico, vi que para aqui inserindo um contexto de como escritor e como guionista, eu quero desafiar-me para abordar todos os géneros, ou seja, tanto romance como terror, a ficção científica, a fantasia, quero explorar de tudo em termos da ficção. E, e nessa altura eu pensei, para não assustar as pessoas que irão ler, para isso acho que as pessoas têm primeiro conhecer-me como escritor. E, e a partir daí vi que aquela era a melhor forma. E por causa disso decidi lançar para o mundo da escrita, para o mundo dos autores, a partir desse livro de poesia. Foi um belo acidente, basicamente. Foi um excelente acidente, como eu estava a te dizer. Então, tu fazes um trabalho para um determinado concurso, esse concurso acaba por ser fundamental, porque foi o despolutar de toda esta situação, e também aqui mostra também aos jovens e a todos os que nos estão a ouvir da importância de às vezes termos um não na nossa vida, não é? De nem sempre ganharmos, porque depois aquilo ainda poderá ser a nossa rampa de lançamento para outras situações, e o Carlos é o exemplo disso, que em vez de ter desistido e baixado os braços, continuou e seguiu em frente e até começou ao contrário na vida dele, como ele estava à espera, e é por isso que o destino é muito engraçado, não é? Porque troca-nos aqui, ou as estradas são muito engraçadas porque trocam-nos aqui as voltas, e o Carlos pensava escrever poesia bem mais tarde, porque não sei se, Carlos, também achas isso, que parece que a poesia é assim muito já de pessoas já mais velhas, não é? E afinal de contas, não, a poesia é de todos e de todas as idades. Sim, é para todas as idades, para todas as mentalidades, mesmo que gostemos mais de um ou de outro, acaba por ser uma coisa para todos, por assim dizer. Todos podem e devem ler poesia. Sim, é mais assim, a única situação é cada um tem de procurar a mentalidade que se adequa mais a eles. Porque se querem procurar mais romance nas letras, têm de procurar mais essas pessoas que usem essas bases, ou romances mais, por assim dizer, perigosos, por mais ideológicos, mais existenciais, têm de procurar os outros. É por isso que o Fernando Pessoa acaba por variar muito nisso. Tem tanto poetas existenciais como poetas
românticos, como poetas que só baseavam na lógica. Lá está, tem de ser um bocado. Cada pessoa tem de procurar o que é que se adequa a elas próprias, porque cada pessoa é diferente, cada pessoa lê o que ela gosta, e não devemos obrigar ao contrário. Carlos, diz-me uma coisa, nós que não estamos a ver o livro fisicamente, só nos estão a ouvir, não é? Descreve-nos o teu livro, porque os livros acabam por ser como filhos, não é? São umas crianças. Lança para o outro lado o teu livro, fala-nos dele, como é que ele é, como é que ele é constituído. Basicamente, a obra Definições é uma compilação de 200 poemas. Muita gente disse que 200 poemas é muito, porque a maior parte dos livros de poesia costumam ser de muitas poucas páginas, mas eu decidi por 200, uma compilação de 200 poemas. É o volume 1, porque será um livro que irá seguir o percurso da minha carreira, e isso eu vou explicar um bocadinho mais tarde. Definições é basicamente, a temática é extremamente simples. Tudo o que se insere neste livro são as minhas definições, ou seja, são as minhas verdades, são as minhas ideologias, são os meus pensamentos, tenho o meu lado biográfico, fala sobre a minha vida, sobre as minhas paixões, sobre a cidade, a minha cidade, os meus pais, em várias vertentes, as minhas agonias, as minhas tristezas, os lados mais depressivos, os lados mais existenciais, acabo por ter um bocado de tudo e um bocado organizado, e, e é uma forma de mostrar, não, é uma forma, peço desculpa, uma forma não manipulativa, ou seja, o público deve ler o livro não a pensar que deve pensar como eu, mas sim olhar para o livro, ver a definição daquele tema, olhar para as suas definições, conhecer-se a si próprio e eh, ver se concorda ou discorda comigo. Ou seja, a pessoa pode odiar, pode adorar, pode até ficar indiferente. Quer dizer, indiferente não, porque o que interessa é transmitir o sentimento, mesmo que seja mau. Mas é uma forma de buscar para a pessoa, buscar dentro dela o conhecimento que provavelmente ela nem saberia que tinha e trazê-la para o meu próprio livro. Ou seja, acaba por ser uma espécie de busca de argumento. Então nós temos aqui, Carlos, 200 poemas. Da maneira que tu falas, dá uma sensação que é um autorretrato, uma autobiografia. Ao fazeres isto, estás a expor-te, não é? Estás a expor a tua própria vida. Não tens medo disso? Nunca tiveste receio? Foi fácil escrever sobre ti? Não, porque foi algo, não, exatamente, foi algo que saiu naturalmente e não me chateei a expor-me assim, porque lá está, é uma forma dos leitores que irão ler esse livro de saber do que é que eu sou feito e do que é que podem esperar daqui para a frente. Portanto, é em ficção, em tudo, e para que não se assustem com possíveis mudanças repentinas, como de repente, por exemplo, a ficção que eu estou a escrever agora é um romance, mas o próximo pode ser, sei lá, terror. E a ver isso, opa, o leitor pode não querer ler essa minha vertente de terror, mas ao menos sabe que faz parte do processo dele. Sim. Estava-te a perguntar isto porque tu estás a escrever na primeira pessoa, no fundo, não é? E geralmente nós encarnamos outras personagens para falar sobre determinadas temáticas. E tu, ao estares a assumir a primeira pessoa, nós sabemos que estamos exatamente a ler-te. Não é? Estamos exatamente a conhecer-te, o que também é muito raro isso acontecer. Nós geralmente estamos a ler sempre personagens que vão criando, e mesmo na poesia, não é? Nós
acabamos por ter que interpretar muito à nossa maneira. Neste caso, estamos a ler o Carlos, o verdadeiro Carlos. Exatamente. Não, exatamente. E falando sobre a situação de ser o primeiro volume, eh, e isso foi uma coisa que surgiu também muito naturalmente. É, acaba por exemplo, no próximo livro, a minha intenção é que seja, por exemplo, em 10 anos de carreira, por exemplo, lançar o outro, o segundo volume de definições. E porquê? Porque eu quero que esse livro siga o percurso da minha carreira, porque eu não sei o que é que vai surgir nesse segundo volume. Eu não sei como é que vai ser as minhas novas ideologias, porque o ser humano está sempre a alterar a sua própria mentalidade, sobre a sua própria perspectiva de ver as coisas, e eu não sei o que é que vai surgir no segundo volume. Não sei como é que vai ser o meu estilo de escrita, porque pode mudar em relação a este primeiro. Não sei se vai ser mais agressivo, se vai ser mais fluido, se vai ser os poemas vão ser mais longos ou mais curtos. E eu não sei como é que vai ser. E o livro acaba por ser um bocado isso. E a outra vertente é, neste livro, por exemplo, reflete exatamente como é que eu sou, porque cada poema não só reflete no poema em si, como na obra em todo. Por exemplo, pode refletir, por exemplo, a inconsistência da minha própria mentalidade referente também à minha própria infantilidade na escrita. Como eu estou a começar, como eu ainda estou a aprender a escrever, por exemplo, eu tenho uma opinião sobre as quadras. Eu, por exemplo, eu não sou uma pessoa fã de poemas parados em quadras, porque eu gosto de um pensamento mais fluido. E isso eu explico num dos poemas. Mas, por exemplo, nessa mesma obra tem 2 poemas com, com poesia de quadras. Uhum. E isso acaba por ser propositado. Isso, e entre outras simbologias. Ter uma opinião sobre uma coisa, mas é contraditório. Ou seja, acaba por ser uma contradição referente à minha infantilidade enquanto escritor. E isso também foi outra coisa que me surgiu e fiquei muito fascinado com isso. Mas, Carlos, estamos a falar de 200 realmente é muito poema. Ainda por cima, para quem eu não queria começar pela poesia, era só muito mais tarde, mas de repente surgem 200 poemas compilados. Isto, estamos a falar em linha cronológica, de quanto tempo é que isto levou, estes 200, a Não serem demorou, produzidos? não demorou muito, demorou à volta nem um ano. Foi uma coisa que surgiu naturalmente. Foi durante um ano, mas mais especificamente a maior parte dos poemas foram escritos em um mês. Foi assim uma coisa muito. Saiu livremente. Há Sim. a pergunta típica, não é? Que é, inspiras-te em alguma coisa, foi preciso, foi assim, esses 200 saíram assim no mês, como te estava a dizer, mas assim, por causa de alguma situação mais particular, de uma inspiração, de Não, algo que tenha acontecido? não foi a naturalidade da situação, os temas que, lá está, eu desenvolvi o meu conjunto de ideais e ideologias. O livro retrata isso, é a a minha ideologia, os meus ideais enquanto pessoa, e basicamente foi lançando enquanto a poesia fluía junto com ela. E é por isso que a inspiração simplesmente surgiu, foi surgindo. Oh, Carlos, e que públicos é que tu pretendes atingir? Que idades? Faixas etárias todas? Todas as pessoas que queiram simplesmente desafiar-se a si próprias para ler. Para ler. O livro foi lançado quando? Recorda-me a data. Não, já foi há algum tempo, já foi em 2019, Ok. antes da pandemia. Então, temos, viveste o antes da pandemia, viveste a pandemia e o que é que tens feito nestes entretantos com as tuas definições? Tens estado a circular, tens estado por algum lado? Se nós te quisermos ler, como é que nós o podemos fazer? Mas começando primeiro pela parte de o que é que tu tens andado a fazer com o livro? Não, não, na altura que eu lancei, ainda tive vários eventos e cheguei a ir a vários sítios, cheguei a ir a Sintra, onde
foi talvez dos melhores sítios. A apresentação da ICI também foi muito boa, foi talvez a melhor, porque foi mais de 100 pessoas lá na apresentação oficial. Mas cheguei a ir a Sintra, cheguei a ir ao Porto, cheguei a ir a Évora, à FNAC de Évora, cheguei a ir à própria sede da editora que publicou o meu livro. E não, cheguei a ir a vários sítios. Agora, com a pandemia, obviamente que o livro está no ativo, tem no próprio site da editora, que é a Chiado Books, tem na Bertrand, na FNAC, na UC, ou seja, dá para encomendar facilmente. E a partir daí eu tenho estado a divulgar, tenho estado a partilhar as palavras do próprio livro, tenho estado aberto a opiniões e tudo e mais alguma coisa que eles queiram partilhar comigo. Não, mas de resto tenho estado muito parado, também eu tenho estado focado em outros projetos, no próprio romance, eh, e no trabalho também, porque ainda não dá para viver da escrita, infelizmente. Mas, não, mas tenho feito várias coisas. A parte da escrita ainda anda assim um bocado lento, mas pretendo lançar o próximo livro o mais rapidamente possível, sim. Pronto, então, temos aqui o livro que quem quiser adquirir pode perfeitamente fazer através das plataformas online ou nas lojas físicas que o Carlos mencionou, mas se É nós na- tivermos, Carlos, um livro teu com uma dedicatória especial, como é que nós o podemos fazer? eh, Também para muitas pessoas depende do sítio. Se me quiserem convidar para eventos, eu estou totalmente livre, sem nenhum problema, é só contactarem. Agora, se não houver nenhum evento e quiserem comprar um livro físico, tem aqui na minha cidade, que é Rebordosa, na loja Imagem, eh, e podem ir lá, eu próprio estou lá para vos receber, e assino a dedicatória e falo e as ideias, e a pessoa partilha também as suas ideias, e obviamente que eu aconselho isso porque, pronto, para quem me segue sabe, mas pronto, isto vai para quem também não me conhece. Eu basicamente, para avançar na minha carreira, eu decidi abrir mão dos meus direitos de autor, para este livro só. Os direitos de autor para este livro, ou seja, tudo o que eu ganhar com este livro vai diretamente para o rapaz, depois podem ver no meu Instagram, Carlos ACM Dias, vai para um rapaz que teve um acidente de carro e está a recuperar-se, está-se a recuperar, o problema é que os custos são elevados, e tanto este acaba por ser um bocado a minha forma de ajudar, por isso se as pessoas quiserem ou fisicamente ou encomendar nas lojas ou comprar online, estão basicamente a ajudar para a transferir esse dinheiro para esse rapaz. Então outras pessoas também estão a ajudar e esta acaba por ser a minha forma de ajudar. Então, também temos aqui a vertente solidária deste livro que é muito importante. Sim, sim. Portanto, ao adquirirmos o livro, estamos a ajudar na divulgação da tua Sim. escrita e estamos a ajudar alguém que está a necessitar neste momento de ajuda. Sim, exatamente. É uma forma de poder avançar na carreira, porque eu vi que, apesar da boa crítica, não tive assim tantas vendas como eu queria. Pá, acontece, é o início de carreira, não iria esperar que fosse o José Luís Peixoto, logo. Eh, e por isso eu senti que para avançar para as próximas obras, vi que o melhor seria deixar este para trás e passar já no futuro enquanto escritor, ou seja, um bocado este lado egoísta, e usando esse lado egoísta para ajudar alguém com a venda desse livro, basicamente. Muito bem, Carlos, muito bem. Está aqui uma excelente aquisição para ajudarmos de duas formas uma causa, não é? A escrita, a divulgação do Carlos e esta situação que o Carlos acabou de expor. Nós temos aqui um jovem que
Não pretendo nunca parar por aqui, já tenho também no bolso um romance e que brevemente eu terei que dizer: Carlos, vamos a mais uma entrevista porque tens mais um livro lançado. Por isso tens aqui uma carreira promissora dentro da escrita. Espero que tudo aquilo que tu desejas, quer ao nível musical, quer ao nível do cinema, também se concretize e que também a gente vá podendo divulgar o teu trabalho. E é sempre um prazer ter pessoas tão jovens com excelentes ideias e com um percurso tão interessante como eu estava a dizer há pouco. Carlos, eu só queria que, para terminar, que me voltasses a repetir os contactos para que te possam convidar, porque podem e devem convidar-te para eventos, mesmo que, dada a pandemia, sejam outros tipos de eventos, como é o caso dos eventos online, mas que tu possas também partilhar connosco essa garra da juventude e ser o exemplo para outros jovens que muitas das vezes precisam de serem espicaçados também para participarem noutras atividades. E temos aqui o teu exemplo como um exemplo muito feliz nisso. Se nós te quisermos contactar para falar contigo, para te convidar, temos o teu Instagram e mais. Também tenho no Facebook Carlos Alberto Dias. A foto é já eu com o meu livro, por isso não é, acho que não é difícil de procurar. É Carlos Alberto Dias. E depois por mail. Podem me contratar por mail carlos_dias_1994 Muito de bem. resto, É fácil encontrar-te, neste caso é fácil encontrar-te, é fácil encontrar o teu livro e é fácil divulgarmos então o teu trabalho. Carlos, gostei imenso de falar contigo, gostei muito de te conhecer, se bem que a tua mãe, como sabemos, é muito particular, mas ainda não tinha tido esta oportunidade. Gostei imenso de te conhecer, mando-te um beijinho com toda a sorte do mundo e espero que em breve tu me digas: Juca, tenho mais novidades para sair do bolso e terei todo o gosto em voltarmos a falar nessa altura. tá bom. E espero que seja breve, sim. Obrigado pelo convite. Toda a certeza, quer o Encontro com Artes, quer a Rádio Metropolitana, noutro programa estarão abertos para te receber e para te acolher nos teus novos projetos. Tá, muito obrigado. Um beijinho muito grande e obrigada.